330. 3 pulsos precedem.
Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. 147, depois o outro. 147, 147. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Qual foi o hino que o irmão chamou por aqui? 190. 190. Glória a Jesus. Glória a Deus. Chamemos outro hino. Chamou aqui primeiro. 280. 280. Aleluia. Santo é o Senhor.
Glória a Jesus. Aleluia. Nós iremos agora, irmãos, todos unidos nesta comunhão, elevar a Deus a nossa oração e nela fazemos menção dos pedidos que chegaram por enfermos. Muitos irmãos pedem, que têm causas difíceis também, atribulados também muitos, em viagem 4 irmãos pedem, acidentados tem 3 que estão pedindo, familiares de nossos irmãos também um número muito grande, testemunhados também um número grande. E também pessoas, familiares de nossos irmãos que estão padecendo a dor do luto. São vários que o Senhor tem recolhido e a família sofrendo, irmão. Sempre é bom que oremos para que o Senhor conforte estes corações que estão sofrendo esta grande dor. Há também pedidos que chegaram aqui. Primeiro eu vou falar para os irmãos um pedido em favor de um casal de nossos irmãos que eles vieram ali de Porto Velho, estão congregados conosco, mas o irmão está com muitas enfermidades. Eu prometi de pedir oração por eles. São nossos irmãos que estão aqui para tratamento, de Porto Velho. A irmã Meire Ramos Xavier, internada, e a família pede oração. A irmã Regina de Tatuí é enferma. A irmã Margarete da Penha pede oração pela sua mãe, irmã Geralda de Oliveira. A família da irmã Lívia Sabino, de Vargem Grande do Sul, Mato Grosso, pede, não sei se é Vargem Grande do Sul, é Vargem Grande, do Mato Grosso, pede oração por grande tribulação. O irmão João Carlos de Pinheiros pede oração por sua irmã Eulália Oliveira, enferma. O irmão Décio Teixeira, cooperador de Pitangueiras, está entubado por Covid e a família pede oração. A irmã Alessandra da Vila Fátima, em Suzano, também pede por seu pai, irmão João José Torres, ou José João Torres, que se encontra muito enfermo. A irmã Laís de Guarulhos vai passar por cirurgia amanhã, pede oração. A irmã Marlene de Pirassununga, São Paulo, também pede pelo seu pai, irmão Jair Cunha, está na UTI entubado por Covid. A família da menina Esther de Mateus Leme, de Minas Gerais, depois de 33 dias internada, teve alta e a família agradece a Deus e também pelas orações. O irmão Geraldo Brito, de Montes Claros, Minas Gerais, passou por cirurgia, também está reagindo muito bem. Louvado seja Deus. São esses os pedidos que chegaram aqui, irmãos, nesta manhã. Mas nós sabemos que não são só estes. Muita gente enferma, como agora nesta nova onda desta doença, tem muita gente que nem pede, mas já sabe que são considerados também participantes das orações dos pequeninos do Senhor. O Senhor dará oração nesta manhã, quando então serão apresentadas estas necessidades e as demais que o Espírito de Deus der àquele que o Senhor dará a graça de orar. E nós, irmãos, aproveitemos estes minutos que vamos nos achegar a Deus através da comunhão, e as nossas necessidades conhecidas por Deus, certamente Ele se apiedará de todos nós, principalmente da nossa comunhão com Ele, que não deve faltar. A beleza, irmãos, dos santos cultos está na manifestação da glória de Deus pela comunhão do povo. De Deus, ou melhor, a Deus pertence a manifestação da sua glória e o seu poder, e a nós pertence a necessidade de buscar o Senhor. Também pela revelação da bendita palavra, vamos clamar. Unidos, oremos a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nosso eterno Deus,
e Pai, Criador dos céus e da terra, e Criador nosso também, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que novamente estamos aos Teus pés neste dia, para Te agradecer a grande obra de salvação, a misericórdia que tiveste com cada um de nós, o Senhor, nos fazendo um dia descer as águas do santo batismo, e ali foram perdoados todos os nossos pecados. Glória a Deus. E nascemos de novo em Cristo Jesus, o Teu Filho, para poder viver uma nova vida debaixo desta graça maravilhosa. Sim, Senhor. Graças Te damos, Senhor, porque esta nova vida tem caminhado junto conosco, e aqui estamos para Te oferecer um culto de louvor e de agradecimentos, porque o Senhor tem sido conosco, e se chegamos até o dia de hoje, é porque Tu está do nosso lado, Senhor. Aleluia. Graças Te damos pelas forças, por tudo que o Senhor tem feito em nosso benefício espiritual, pois somos pequenos, Glória a Deus. fracos e falhos diante da Tua presença, mas a Tua misericórdia tem nos cercado, Senhor. Graças Te damos por poder nesta manhã oferecer a Ti o nosso louvor. Continue nos perdoando as nossas falhas, os nossos erros. Aceita-nos diante de Ti nesta manhã, pois somos dependentes de Ti. Abre, pois, neste momento os céus, as Tuas moradas, e manda para nós, como cantamos o hino, a armadura de Deus. Glória ao Teu nome. O Teu servo recomendou bastante a comunhão. Une-nos agora numa santa e perfeita comunhão contigo. Senhor, desliga-nos um pouquinho da terra. É tão pouco tempo que estaremos aqui, mas nestes minutos que nos resta, faz alguma obra espiritual dentro de cada um de nós. Restaura a nossa vida, aumenta a nossa fé, acrescenta em nós os Teus dons, e aqueles que ainda porventura não receberam algum dom, nesta manhã, se Te apraz, manda do céu os Teus dons para a Tua igreja, não só nós aqui reunidos presencialmente, mas aonde estiver neste momento um dos Teus filhos ou das Tuas filhas, quer nas casas, quer nos trabalhos, ou em algum ponto em que, Senhor, estão em comunhão contigo, nada impede de que a Tua presença o visite agora e se manifeste dentro do coração da alma que está necessitada de Te sentir. Manda um reforço do céu, pois os dias se apertaram, Senhor, a terra está gemendo diante da Tua presença, a Tua palavra está se cumprindo, os dias chegaram, os princípios das dores, mas nós Te pedimos, ajuda-nos não negar o Teu nome, fortifica a Tua igreja, Senhor, une o Teu povo na fé e na comunhão, une-nos todos no mesmo amor, na caridade fraternal, guarda dentro de nós os princípios desta doutrina maravilhosa, sustenta-nos de pé, glória ao Teu nome, como sustentaste Davi diante do gigante Golias, não precisou muita coisa, foi a força do Teu braço na sua mão, com uma única pedrinha, e aquele gigante caiu. Revista-nos agora daquela força sobrenatural, em que possamos ver o nosso inimigo, Senhor, derrotado, a nossa própria carne, aquilo que tanto luta conosco.
conosco, Senhor. Glória a Deus. Pai eterno, nós precisamos mais uma vez de que Tu manifeste em nós a Tua presença. Então nos dê a graça de que este santo culto seja mais um degrau para subirmos na comunhão e na espiritualidade, no conhecimento, no discernimento, Senhor, naquilo que a nossa alma precisa receber. Olha por todos que aqui estão e por todos no mundo, na face desta terra. Abençoe o Teu servo na presidência do santo culto e abençoe todos aqueles que estão colaborando para o bom andamento e a comunhão deste santo culto. Os nossos caros irmãos músicos e organistas, os irmãos intérpretes da Libras, os que estão às portas deste salão, os que estão envolvidos em algum assunto da Tua obra, visita-os agora com consolação divina e abençoe toda esta querida irmandade. Abençoe, Senhor, os que estão visitando a Tua obra, os que estão se dando a conhecer nela. Apresenta-te a eles como um dia apresentaste a nós e converteste o nosso coração. Converta nesta manhã o coração daqueles que estão conosco. Pai eterno, te rogamos por estes muitos pedidos de oração, inumeráveis, tanto assinalados na papeleta, como também alguns nomes que aqui foram citados, e alguns dos quais já mandam um aviso, agradecendo pelas Tuas providências divinas. Ó Senhor, nós entregamos todos estes pedidos nas Tuas mãos, em particular este caro irmão que veio de Porto Velho, que está aqui entre nós nesta manhã, em busca da solução para a sua saúde. Se Tu queres, Tu podes neste momento visitar o corpo físico deste Teu servo e fazer uma obra, e ele voltar para a sua cidade te glorificando, Senhor. E outros tantos que neste momento estão esperando ser apresentados seus pedidos. Portanto, todos os pedidos de oração, além também das famílias enlutadas, ali do nosso caro irmão ancião Carlos Roberto da Silva do Jardim Danfer, que neste momento está sendo também celebrado o serviço divino do seu funeral. Consola a irmandade do Jardim Danfer, como também toda a sua família. Pai eterno, nos abençoe todo o decorrer deste santo culto. Dá-nos uma perene comunhão contigo. Não queremos perder uma migalha, não queremos perder nada. Ajusta-nos agora numa comunhão divina. Glória ao Teu nome, e revela do céu o conselho da Tua palavra. Abre os Teus oráculos eternos. Fale com o Teu povo, mande a Tua voz entre nós penetrante, de forma que possamos sair daqui renovados. Assim te rogamos por toda a Tua obra, por toda a necessidade dela, por todo o Teu ministério constituído, por todos os serviços divinos que estão sendo realizados e serão realizados neste dia. Abençoe, Senhor, premia-nos sempre com a Tua presença e a Tua companhia. Te rogamos tudo, te agradecendo também, em nome do Senhor Jesus, o Filho do Teu amor, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, santo Tu és, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado.
algum anúncio, irmão, para fazer? Não. Queridos irmãos, já pela manhã me veio avante alguma coisa e eu pensei comigo, se houvesse oportunidade, então, e o Senhor me dando forças, eu falaria. Trata-se do seguinte, irmãos, podemos dizer, de um resgate daquilo que o Senhor já havia nos dado há muitos anos passados, mas que com o decorrer do tempo, por algumas razões, acabamos, de certa forma, deixando. Mas houve uma consideração já do ministério, alguns meses passados, sobre a necessidade de que isso se volte novamente. Mas para que isto volte, é necessário que a Irmandade também tenha conhecimento da origem. Trata-se, irmãos, de um informativo, de um quadro que se informa a constituição da Igreja de Deus. Nos meados dos anos 60, ou talvez até mais no começo da década de 60, o Senhor deu ao nosso caro e saudoso irmão Luiz Franciscon uma revelação pelo Espírito Santo. Isso nas preocupações que ele tinha com a obra de Deus no mundo e também de esclarecer ao povo e ao ministério a consistência desta organização ou da constituição da Igreja de Deus. E o Senhor lhe deu uma revelação que ele escreveu. Isso aí, no decorrer dos dias, então, foi passado a algumas igrejas e também chegaram a nós aqui no Brasil. E foi feito um quadro, e este quadro era colocado, afixado nas entradas da casa de oração, não dentro do salão, mas no átrio, que o título era e é a Constituição da Igreja de Deus. No decorrer dos anos passados, vários anos, por alguma razão isso aí foi deixando e ficou afastado. Não se colocou mais na igreja, ou melhor, nas casas de oração, não na igreja. Isto porque a igreja não é a casa de oração. A casa de oração é este prédio que nós estamos aqui. A igreja reunida aqui é o povo, somos nós. Nós somos a igreja de Deus, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então, ele, nesta revelação, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu, e foi feito, como disse, este quadro, que foram colocados nos átrios das casas de oração, mas que agora, novamente, considerado, houve por bem que se produza outra vez estes quadros e sejam afixados, então, na entrada das casas de oração. E me veio avante, então, de lê-lo e comentar com os irmãos. O que Deus lhe deu de escrever foi assim, com respeito à constituição da igreja, ou seja, os fundamentos da igreja de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros. Esta é a Constituição. Agora vem aqui uma recomendação. Quando esses três não governam, ou seja, não é a cabeça, que é Jesus, não é o Espírito Santo, e a caridade de Deus não a organiza, então, quando isto não ocorre, quando esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Volta então, irmãos, graças a Deus, esta recomendação que é a forma como a igreja é constituída. Os irmãos, vejam que interessante, que cantamos o hino que fala de Deus armadura, não é? Agora há pouco. Na oração também, o Senhor deu ao seu servo de pedir
as armaduras de Deus, que são os armamentos necessários para combatermos qualquer oposição contrária à sã doutrina, a esta bendita graça, que é por ela que nós vamos chegar aos céus. Fora dela, da graça do Senhor Jesus, não será possível. Nosso dever é orar, batalhar pela fé, para que essa cabeça que é Jesus governe a igreja, governe o povo. Mas a luta que nós temos é para que um outro governo nos governe. Isso é perigoso. E nós estamos vivendo nestes dias sob uma influência muito forte de um outro governo, que é manifesto por todas as novidades que vêm no mundo, pela facilidade de informação e pela velocidade também que tem. De modo que ninguém pode considerar-se livre destas turbulências que existem, que deturpam a doutrina santa, como o Senhor deu já, de nosso Senhor Jesus Cristo, e façam-nos desviar do caminho da verdade, que é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ora, irmãos, já nos dias do apóstolo Paulo, eu vou até, para comentar com os irmãos, vou falar bem fundamentado no que aqui está escrito. Os irmãos não precisam nem abrir a escritura, porque eu vou ler um pequeno trecho, os irmãos poderão perceber. Nas primeiras cartas que Paulo escreveu a Timóteo, e ele percebia que os dias da sua vida também estavam terminando, então ele teve o cuidado de dar todas as recomendações para o cuidado que esta obra não sofresse nenhuma influência de coisas estranhas que já existiam naquele tempo. Então ele recomendou a Timóteo assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, já havia naquele tempo, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. E dizia então, encerrando: a graça seja contigo. Então, os irmãos, vejam que já havia nos dias de Paulo e Timóteo esse risco de influências de ciências humanas que colocavam então para enriquecer a graça, que não precisava, porque ela já é a fonte de toda a riqueza vinda de Deus. E hoje isto está acontecendo no mundo, e nós precisamos, irmãos, como foi dado no hino que cantamos e da oração que foi pedido, buscar a Deus que nos arme deste conhecimento, para que o domínio humano e da ciência falsa não venha a nos forçar a desviar dos princípios nossos. Por isso diz aqui, olha, quando esses três não governam, é o adversário que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Nosso dever, irmãos, orar sem cessar, guardar-nos de toda a contaminação que existe deste mundo, porque de outra maneira poderá haver um desvio de nossa conduta espiritual e não sermos mais governados pelo Espírito de Deus e a nossa organização. Isso é importante considerar. Não seja mais a caridade de Deus, mas seja a força humana. Irmãos, Deus nos guarde isso. Se a nossa organização, que é a obra de Deus,
A igreja de Jesus Cristo, ela é organizada. Uma coisa organizada segue sempre em ordem. O que nós temos lutado por isso até hoje. Que isto não seja de maneira nenhuma perturbada por força ou caráter do domínio temporal e humano. Deus nos guarde. E para isso, oremos a Deus. Irmãos, não enjoem de ouvir este conselho, porque isto aqui é fundamento para todos nós. É claro que nós não podemos fazer nada, a não ser falar com o dono. O dono é Deus, a cabeça é Jesus Cristo. Percebendo que a influência, a força e a domínio humano, vamos correr aos pés do Senhor, para que o nosso adversário não entre e assuma o domínio desta obra. Entenderam, irmãos? É claro que não é gostoso ouvir essas coisas, mas é necessário. Ela chegou até hoje porque o Espírito Santo, pela caridade de Deus, tem governado. Agora, daqui para frente, pelas dificuldades que estamos vendo, as lutas e as pressões que existem do pecado e de todo o mal, não venhamos a sermos nós dominados pela força ou pelo poder temporal, mas que o Espírito de Deus nos governe. Por isso, a Irmandade entenda isto, e que isto não seja enfadonho para ouvir, que precisamos de comunhão na igreja. Olhem para estas lâmpadas, dá uma olhadinha para cima. Estão acesas porque comumente em comunhão estão ligadas em fase e energia. Se for desligada, a energia elas se apagam. Nós devemos estar pela comunhão, que é a nossa ligação com Deus, pelo Espírito Santo, constantemente ligados e acesos, para que as trevas não dominem esta gloriosa obra. É o que me veio avante de dizer a todos os irmãos, seja onde for, que alguém ouvir isso, cuidemos para que as trevas não devorem a força da luz que é Cristo em nós. Deus seja louvado. Amém. Agora, irmãos, vamos aguardar em comunhão a revelação da bendita palavra de Deus. Há vários servos aqui. Quem sentiu a revelação, venha servir a Deus. Deus seja louvado. Servo de Deus. Venha servir a Deus. Glorificado. Alex. Servo de Deus, Deus te dá a palavra. Te mostra, serve a Deus. Não tem nada mesmo. Muito bom. Deus mostra aos irmãos, um Abel, um Olival, um Alex.
Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Iniciaremos no versículo 36 até o final. Então vamos ler com a ajuda de Deus. É uma exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua sorte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus estava finalizando já a sua missão e ele sentia a necessidade de deixar bem esclarecido o que haveria de acontecer nos finais dos tempos para cumprimento de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. E que anunciava então os tempos difíceis que haveriam de vir num futuro que ele mesmo não definia, mas sabia que era para frente, muito para adiante, haveria de ocorrer estas coisas, de modo que a salvação daqueles que foram achados por dignos por Deus de serem salvos, haveriam de enfrentar dificuldades, haveriam de enfrentar situações que, para vencê-las, somente com o poder e as virtudes dele, do Senhor, é que suportariam tudo para não serem surpreendidos com o momento em que o Senhor viesse. Na verdade, tem duas formas de entender isso aqui. Tem a forma do Senhor vir de maneira individual, que também quase ninguém sabe. Poucos são aqueles que foram informados pelo Senhor, que o Senhor o viria buscar num determinado tempo. Alguns já aconteceram isso, que temos conhecimento, mas a maioria não. O Senhor vem e a pessoa de repente é acolhida deste mundo. Mas a importância, irmãos, de todas estas pregações, sermões proféticos que o Senhor fez, consiste numa coisa só, que é a nossa preparação de estarmos para um momento que desconhecemos quando será. Nossa preparação consiste sempre em estarmos ligados com o Senhor,
andando segundo o conselho que o Senhor nos tem dado e a forma que Ele nos tem ensinado, para que não sejamos colhidos no momento em que estejamos desligados de Deus. Então, as palavras que Deus manda nas casas de oração têm sempre a finalidade de nos ajustar, de nos mostrar que muitas vezes estamos num desvio da conduta de um homem ou de uma mulher de Deus. Outras vezes estamos equivocados no nosso entendimento, que pode nos trazer alguma complicação na nossa salvação. Esta é a necessidade de estarmos unidos, reunidos, de congregarmos, porque assim é a igreja do Senhor. É um povo, quando dizemos congregação, irmãos, é um ato, congregação é um ajuntamento, congregação é um conjunto de pessoas voltadas para uma só finalidade. A congregação cristã é um conjunto de pessoas cristãs que se juntam para tratar de assuntos relativos a Cristo ou à salvação. É o que estamos aqui. Aqui está a congregação, aqui está a igreja, aqui está o povo, que em outras situações Jesus também comparou como sendo o corpo e ele a cabeça. De modo que todos nós estamos unidos, irmãos, um ao outro, pela caridade de Deus, que é o amor que é derramado, que nos faz, para mantermos esta união, nos considerarmos sempre um menor do que o outro, inverso da natureza humana, que faz a pessoa considerar-se sempre superior ao outro, superior pelo conhecimento, pelo tamanho, pela força, pelas virtudes que a pessoa tem, assim por diante. E naturalmente o homem considera-se sempre melhor do que o outro, porque sou mais antigo, porque eu sou mais velho, porque eu sou mais forte, porque eu tenho mais dinheiro, sou mais rico. Então tudo isso pertence à natureza humana. Já a natureza divina é o inverso, é considerar-se menor, que outros sejam maiores, mas eu seja o menor, porque esta é a forma de nos manter unidos em amor, cujo amor é a caridade de Deus nos corações dos seus fiéis, que esta é a que nos governa nesta bendita obra. Enquanto nós estivermos, irmãos, unidos nessa condição, que é uma premissa, que é uma ordem, que é por ela que nós manteremos num corpo, este risco de cairmos, ou melhor, de perdermos a salvação por não vigiar, praticamente não vai haver. O risco de que as tribulações que virão, ou se já começaram, Deus sabe, neste mundo, nos venha afastar de Deus, também nós estaremos livres. O risco de que o adversário nos enganará e nos levará para o pecado, também ele está afastado, porque estaremos unidos em amor. De modo que quando vemos que alguém, nesta bendita graça, caminhando de repente, desviou-se, escorregou, caiu, errou, tropeçou, cometeu atos ilícitos, nós nos penalizamos, mas não julgamos, porque a nós não compete o juízo. Mas entendemos que houve uma falha da caridade. O amor falhou, a força de Deus diminuiu e a pessoa não resistiu ao pecado, não resistiu à tentação e caiu. Estes estão, então, com o perigo de que na hora que o Senhor vier, possam ser encontrados em situação desligada ou apagada perante Deus. Mas nós que estamos aqui nesta manhã ouvindo a palavra, irmãos, e o Senhor tendo misericórdia de nós e falando desse jeito, porque isso aí é misericórdia, porque se Deus não tivesse piedade do povo, Ele também não se preocupava em admoestar, em ensinar, em chamar a atenção, em repreender, porque Ele mesmo fala que repreende o filho que Ele ama, não é? E tem por filho, Ele tem por filho, então Ele cuida. Então a finalidade das palavras que nós ouvimos, quando trata destes assuntos relativos à nossa salvação, é a bondade, é a misericórdia, é o amor de Deus que está sendo ali manifestado. Mas nem sempre nós entendemos assim, porque na maioria das vezes nós estamos ouvindo isso, ficamos um pouco entristecidos até, porque dá a impressão que o jugo é pesado. A carga, por ser um filho ou uma filha de Deus,
É muito pesado, muito difícil. Mas não é não, irmãos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles são leves. E também, se pesar em algum momento, o Senhor nos ajuda. Porque mesmo diz a palavra que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque sabe que nós estamos nesta natureza frágil, humana. E hoje o Senhor está mandando esta palavra. É claro que o temor de Deus deve estar em nós, que é o princípio da sabedoria. Mas não devemos de temer, não, irmãos, ficar com medo de ficar de fora. Por quê? Porque uma das coisas que ele recomendou, o Senhor Jesus recomendou, que eles deviam de ter cuidado no futuro, e o futuro já é presente. Ele dizia assim, olha, vocês entendam que naquele dia e hora ninguém sabe quando vai ser, porém, somente nosso Pai, o meu Pai, dizia Jesus. Mas detalhes daqueles dias ele passou. Assim, olha, será desse jeito, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Quer dizer, quando o dilúvio foi anunciado às gentes daquela época, ninguém acreditava naquilo, não era possível acreditar que uma arca feita num lugar alto e seco pudesse ser salvação de uma enchente, porque a enchente vai sempre nos lugares baixos e nunca chega ao topo de um monte. Então ninguém acreditava naquilo. Então, como foi naquele tempo, dizia, e o povo então, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, isto é, festejavam, alegravam-se, dedicavam exclusivamente aos prazeres carnais, momentâneos, visíveis, como que fossem coisas que, se não fizer hoje, nunca mais vamos ter oportunidade, e assim vive a humanidade. Até hoje, nos festejos, nos prazeres, em tudo aquilo que traz um alento para esta vida terrena, as pessoas se entregam com avidez, em tudo, em comer, em beber, em praticar aquilo que a carne almeja e assim por diante. Aconteceu lá também. Mas isso ocorreu até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca, ele, a família, os animais que Deus determinou, e o povo também não estava nem, achou até aquilo um absurdo, entrar essa gente num lugar desse, por quê? Mas de repente aconteceu o inesperado. Porque aqueles que estão cegos no pecado, não esperam que este momento chegue, que agora não será com água e nem com dilúvio. Ainda que assim tenha acontecido em algum lugar, mas o fim não será esse. O fim, irmãos, virá na medida em que a pessoa vai terminando os seus dias. Isso de forma individual, pode ser às vezes coletivamente numa cidade, num lugar, mas não é geral. O que diz respeito é a nossa preparação. Não é proibido, o Senhor Jesus não estava dizendo que condenava quem comesse, quem bebesse, quem fosse num casamento ou numa festa de casamento. Ele não condenava isso. Mas ele estava dizendo que isso aí tinha mais valor, mais importância do que ouvirem a palavra de Deus. Então nós queremos crer, irmãos, que a multidão reunida aqui neste grupo, que está aqui, é um grupo, louvado seja Deus, um grupo considerável de irmãos e irmãs, e por esse mundo afora, onde tiver um pequenino do Senhor, na mesma fé e comunhão, nós queremos crer que isto nos faz entender que nós não estamos buscando agora as coisas desta vida, prazeres, alegrias do mundo e coisas que os olhos veem. Não, estamos aqui buscando aquilo que é do alto. Viemos buscar aquilo que é de Deus. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, falando como homens que somos, mulheres, nós devemos nos alegrar, porque vemos que, apesar do mundo estar nessa perdição, porque o mundo está pior do que o Senhor Jesus falava aqui, irmãos. O que o Senhor Jesus falou aqui, falou de comer, beber e festinha de casamento, assim por diante. Mas hoje, a coisa está muito além disto. A corrupção, porque, vejam, ir numa festa, comer, beber e se alegrar naquele tempo, não queria dizer especificamente que eles estavam contra Jesus. Não, apenas deixando de lado, não estavam nem dando importância. Mas hoje o mundo não está assim.
principalmente em um mundo que nós vivemos aqui, no nosso país já, país abençoado por Deus, em todos os aspectos, onde o Evangelho cresce e se multiplica. Mas devemos de considerar que aqui onde vivemos e mais o resto do mundo, a guerra contra Cristo é acirrada, é forte e é declarada. E não é possível esconder. Contudo, desde a criancinha, o pecado está sendo formulado para que desde a criança que começar a entender as coisas já seja efetivamente praticantes do pecado, da imoralidade, da imundícia deste mundo, porque está tomando conta e até certo ponto também legalizada, porque o que vemos já acontecer no mundo, muita coisa é legalizada, ou seja, já faz parte de deveres das pessoas contra Cristo. Então o poder do anticristo está manifesto, a guerra já está declarada, a oposição da falsamente chamada ciência está claramente sendo manifesta, e não é para destruir o evangelismo do mundo somente, não, irmãos. O evangelho está pregado, seja de que forma for, está sendo de conhecimento da humanidade, mas é principalmente onde o Espírito de Deus está governando, é aí que ele quer chegar. É aí que o adversário quer governar. E onde é que ele está governando? Onde é que o Espírito Santo ainda tem domínio e poder? Porventura, não é nos corações daqueles que são fiéis, cujos corações estão aqui nesta manhã, cujos irmãos e irmãs por esse mundo estão buscando? É aí que ele quer chegar. É aí que ele quer impor a falsamente chamada ciência. Libertinagem, liberdade geral e absoluta e irrestrita para a prática de toda imoralidade e pecado. Desfazer família, destruir casamento, destruir a união conjugal, que é mandamento da palavra de Deus, destruir a moral das pessoas e não existir mais pecado. Pecado não existe mais, tampouco Deus existe. Jesus é uma história. Este é o princípio que eles têm, que já colocam na cabeça das criancinhas, irmãos, que o pai muitas vezes e a mãe luta com toda dificuldade, porque não tem tempo para isso, para que os seus filhinhos aprendam um pouquinho da justiça divina, do Evangelho de Cristo. Mas depois eles vão trabalhar, essas criancinhas vão na escola, ficam lá o dia todo sob efeitos diversos. E esses efeitos diversos, na maioria dos lugares, já é a imposição da malignidade para formar na criança, irmãos, uma mente doentia, pobre e não temendo mais a Deus. Os irmãos, vejam o hino que nós cantamos hoje. De Deus a armadura, nós devemos nos revestir. Veja o que o Senhor deu ao servo de Deus e clamar na oração, que nos dê as armaduras. Não é arma carnal, não é arma na língua para ofender, para maltratar. É virtude e poder de Deus para resistir aos ímpetos do pecado e aos ímpetos do mal. É arma para ter coragem de dizer a verdade e rechaçar o pecado. É arma para não cair no pecado da omissão, deixar de falar, de dizer, de ensinar o que é o nosso dever. Os pais têm o dever de ensinar a palavra, seja no pouco tempo que tiver, ensine as crianças ao respeito, ao amor, irmãos, à constituição da família, ao respeito aos pais, a amar a Deus, a orar o Pai Nosso. Bendito seja Deus. Façam força, irmãos, não omitam, não deixam de cumprir o papel, porque ainda é o que nos resta em mãos, mocidade também. Pais, procurem ensinar os filhos, procurem ainda imprimir no coração deles o pouco de conhecimento que alcançamos, para que esta falsamente chamada ciência, que é a oposição do pecado, que é também o poder temporal, que quer através do adversário gerir a nossa vida e nos comandar. Longe de nós isto. A irmandade que está aqui hoje, vamos nos unir e buscar as armaduras de Deus para resistir a isso. Irmãos, lutas, aflições, apertos,
falta de recurso, falta de saúde, oposição, vergonha, humilhações, são coisas próprias do ser humano que sempre existiu e sempre vai existir. Abraão passou por isso, teve que mentir para não possuir sua mulher. Ele viveu uma situação difícil, peregrinou, sofreu, padeceu. Jacó e os outros. E a história de todo o Antigo Testamento mostra quanto que sofreram, irmãos, para viver. E o mundo sofre. Nós não podemos dizer que sofremos. Todo mundo bem vestido, todo mundo contente, alegre, com liberdade ainda. Mas tem países por aí que não se pode, não se tem essa liberdade. Tem lugar que não tem o pão para comer. Mesmo aqui no nosso país tem lugar que ninguém tomou café da manhã porque não tinha nada. Outros nem água para beber, nem comida para comer, nem roupa para vestir. Estamos todos aqui bem vestidos. Os que não estão aqui estão em casa, agora tranquilos, ouvindo a palavra. De que reclamar? O que acontece conosco que nos faz vir a menos? Mas o adversário, irmãos, está imprimindo na vida das pessoas uma força maligna para nos desvirtuar, para fazer-nos vir a menos e olhar mais com os olhos da carne nos problemas ao redor de cada um de nós, do que parar um pouquinho e procurar meditar no Senhor e considerar. Vemos que isto que foi lido aqui, irmãos, a constituição da igreja, isto aqui não aconteceu por um lapso. Foi fruto de uma comunhão com Deus, e meditar. Quem sabe o servo de Deus, quieto num lugar que ninguém o incomodava, pensava: como será que é constituída a igreja, o povo, esta obra? E de repente o Espírito de Deus vem e começa a revelar, e ele vai escrevendo. Está aqui, irmãos, foi lido hoje, que ninguém pode mudar isso. Quem é que tem a coragem ou fundamentos para dizer e contestar isso que foi lido aqui? Por quê? Porque nós estamos fundamentados, irmãos, na força do Espírito de Deus e governados pela caridade, irmãos, que nos une. E nós estamos aqui agora. Esta caridade, este amor não pode faltar. Falta o dinheiro, falta a saúde, falta as condições que nós gostaríamos de melhorar e não a temos, ou não as temos na nossa vida. Mas não pode faltar comunhão com Deus. A hora que nós nos ajoelhamos, não pode faltar a ligação com Deus. Quando precisamos falar com o Senhor, porque isso aí foi dado, o Senhor Jesus, quando expirou, o véu do templo foi rasgado de cima a embaixo, indicando que agora qualquer um pode entrar no santuário e falar com Deus. Por que a gente não entra? Por que nós não falamos? Ou por que às vezes queremos falar, mas não temos resposta? Pois hoje, por esta palavra, o Senhor afirma que todos têm o direito de entrar no santuário de Deus pela fé, falar com Ele, e Ele falar conosco, irmão. Mas os dias estão aí corroendo a humanidade, destruindo a moral. Só os que são fiéis a Deus, que estão espalhados por este mundo, é que estão resistindo. E aqui então o Senhor Jesus falava, irmãos, fez até uma comparação de dois servos. Por quê? Porque ele sabia que no final dos tempos haveria dificuldade de os que serviam a Deus, ministrando o que era sagrado e divino, havia dificuldade de manter-se fiel e poder continuar prestando serviço para a salvação. Então ele dizia, daqueles que tinham liderança, daqueles que estavam em posição de destaque na obra, que não deve haver, mas o Senhor coloca dons e virtudes para destacar aquilo que é dele em favor do povo. Mas o que acontecia? O Senhor comparou, daquele que tendo esta condição, usou-se desta força, ou desta condição que ele achou que teria, e oprimiu o seu conservo. É servo igual, é amigo, é o que está no mesmo lugar trabalhando. Oprime este, oprime aquele, humilha este, desfaz daquele, toma uma medida errada aqui, outra ali, porque se sente livre. E o que disse o Senhor? Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Irmãos, é Jesus que falou isso. E separar e destinará a sua parte com os hipócritas. E vai haver ali
pranto e ranger de dentes. Deus nos guarde. Então, queridos, enquanto vós ouvirdes a pregação da palavra, o conselho dado por quaisquer servos que sejam, seja de qualquer lugar, grande ou pequeno, porque grande não tem, mas eu digo financeiramente, ou um pobrezinho que mal tem para comer, mas for tomado pelo Espírito Santo a ensinar a verdade, a hora que o Senhor vier buscá-lo, ele não será tomado para ser colocado com os hipócritas, vai ser bom e fiel servo. Sobre o pouco você é fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Isto serve para quem lidera, mas para quem é liderado, o Senhor diz para nós, irmãos, sejamos fiéis, guardemos o que já recebemos. Ninguém despreze este conselho desta manhã, porque isto aqui vai fazer parte da nossa salvação. Ó queridos irmãos, diante de Deus, podemos dizer que há uma angústia, uma aflição, uma dor, em ver que o pecado está crescendo o seu nível, e que está forçando para entrar entre nós, e muitas vezes não há reação e há uma dormência, mas hoje o Senhor manda esta palavra, despertemo-nos em nome do Senhor Jesus, haja plena comunhão com Deus, que as ilusões e vaidades desta vida não tomem nenhum de nós, que a grandeza pessoal não assuma o nosso viver, e que o Espírito de Deus nos governe, e que a caridade de Deus organize a nossa vida. Onde não há caridade de Deus, há desorganização, há contenda, há divisões, há princípios diferentes, distintos, e não se liga, não se une, e por consequência não se manifesta as virtudes de Deus. Veja, por exemplo, quem tem diabetes, tropeça, bate aí o pé em alguma pedra, machuca um dedo do pé. O que acontece pela enfermidade que tem? O sangue, ele não tem condição de reconstituir aquele ferimento, inflama, e inflamando, vai indo, vira uma infecção, e chega a hora, ou corta aquele membro, ou ele cai sozinho, ou ele leva todo o corpo à morte. Bendito seja o Senhor. Irmãos, não é sangue que passa nas nossas veias que nos conserva unidos a Cristo, é a virtude do Espírito Santo, que toma este irmão que está aqui na frente, mas toma o outro que está lá atrás, toma esta irmã primeira, toma a outra que está lá, aqui é a mesma coisa, porque todos, em todos, somos membros, estamos todos ligados. Não toma aquele que está apodrecendo, não toma aquele que está ferido e está inflamado, mas Deus tem poder de tirar a inflamação de alguém, e a virtude que não chega em ti, a presença de Deus que não se manifesta mais em ti, poderá agora voltar a chegar aí. Ó irmão, irmã, por esse mundo afora, inflamado com alguma ofensa, inflamado com algum mal-estar espiritual, e você não tem mais comunhão, não pode continuar assim unido no corpo. Receba agora a cura divina de nosso Deus. Toda infecção, toda inflamação espiritual saia da tua vida. Santo é o Senhor. E o punhado que sobreviver, irmãos, de todos esses ataques espirituais, serão aqueles que vão ouvir: bom e fiel servo ou serva, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Esta é a promessa que está de pé ainda. Se nós fazemos parte dela, saímos daqui hoje dizendo: graças te dou, Senhor, que ainda estou interessado em ser armado contra o pecado. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. E o teu grande nome. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu,
diante da Tua presença santa, no nome do Senhor Jesus. Nesse momento voltamos aos Teus santos pés, no ato de gratidão à Tua beleza, da Tua santidade. Nos achegamos diante de Ti, como o apóstolo Paulo disse, em temor e grande tremor, porque olhando para esse ser fragilizado, nunca vimos em nós uma condição, um mérito, uma capacidade de sermos chamados filhos da promessa. Mas graça nós Te damos, que esse tão grande bem nos alcançou a partir do momento que entregaste o Teu unigênito Filho na cruz por amor às nossas almas, aonde nos tem arrancado da região da sombra da morte e nos tem colocado na luz da Tua palavra. Graça nós Te damos, que esse tão grande bem nos enobreceu e nos tem feito os filhos da promessa, porque a partir do momento, como vimos nessa manhã, que o véu do templo foi rasgado, Tu nos fez reis e sacerdote e nos colocou para sentar entre os príncipes. Graça Te damos por essa felicidade de ter o Senhor como pastor das nossas almas. Queremos Te glorificar, bendito seja o Teu nome, por nos ter concedido mais um dia de vida e muito mais por nos ter proporcionado esse tão santo momento oportuno de estarmos dentro dos Teus átrios santos, onde viemos aqui para cultuar um santo culto para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos Te dar graça pelo Teu Filho que o Senhor tem colocado diante de nós, onde não faltou a inspiração do Teu Espírito sobre os lábios dos Teus servos. Bendito seja o Teu nome. Graça nós Te damos, eterno Senhor, pelos cantares de hino, pela oração a qual essa chegou diante de Ti como incenso de suavidade, e nós sentimos a Tua comunhão manifesta dentro dos nossos corações. Nós Te glorificamos, eterno Deus, pelos músicos, pelo organista, pela irmandade presente e por todos quanto participam, Senhor, da transmissão desse santo culto também. Queremos crer que todos na mesma comunhão sentiu o governo do Teu Espírito manifestando sobre os nossos corações. Eterno Deus e bom Pai que estás no céu, nós queremos Te glorificar pelo conselho que o Senhor tem dado na boca do Teu servo sobre a constituição da igreja. E eterno Senhor, apóstolo Paulo dizia: eu nunca me cansarei de dizer as mesmas palavras, porque é segurança para vós. E nós se sentimos seguros por tudo aquilo que nós ouvimos hoje, porque na verdade cumpre, Senhor, o que Tu disse nos últimos sermão profético, que na verdade nós choraria, nós se lamentaria, que o mundo se alegraria e nós tríssimos estaria, mas pela promessa Tu disse que ia para o Pai, para preparar lugar para que onde o Senhor está, um dia nós estejamos também. Então nós viemos aqui nos refugiar, para buscar não daquilo que a traça rói, e nem daquilo que a ferrugem consome, e nem ladrão daquilo que os ladrão minam, mas nós viemos buscar os tesouros do alto, Senhor, que a traça não rói, a ferrugem não consome, e os ladrão também não minam. Então nessa comunhão, nós queremos Te pedir agora, que todos nós que estamos aqui presentes, os que estão, bendito, participando da transmissão desse culto, possa sentir o governo do Teu Espírito sobre nós, que como naquele dia quando Samuel ungiu Davi, que o Teu Espírito se apoderou dele, que o Teu Espírito possa se apoderar de nós também. Graça nós Te damos muito mais ainda, pela Tua santa, bendita e poderosa palavra, aonde veio falando da vigilância. Por isso agora, nessa oração de agradecimento, Te imploramos que a virtude da vigilância possa tomar todos nós pelo amor do Teu nome. Eterno Deus, nós queremos Te pedir, nos acompanha, guarda-nós no transcorrer desse dia. Não temos palavras para agradecer a Ti pelo Teu amor inalterável para conosco, porque diz que o Teu amor ele é mais forte do que a própria morte. Glória ao Teu santo nome. Amor esse que nos fez estar aqui, por isso Te pedimos que nada dessa vida venha nos separar do Teu amor, mas que possa cumprir o que ouvimos da Tua palavra nessa manhã, que possamos saltar dessa vida para a vida eterna em glória no céu. Graça nós Te damos por tudo e rogamos e pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Aleluia, Glória, Jesus. glória ao nosso eterno Deus. Aleluia. Santo Tu és, Senhor. Glória, Santo é o Senhor. Aleluia. é o Senhor, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Chamemos um hino. Chamaram vários irmãos. Três, 2, 6. Vamos cantar este hino e considerar no que nós vamos dizer quando cantamos. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Hino da despedida 364, 364. Três pulsos precedem.